You and I were laying in the moonlight, dreaming about the places we've been all night. Então, pessoal, das dúvidas que eu mais recebo dos meus mentorados são perguntas às vezes muito básicas que eu gosto de deixar também registrado, porque se existem essas perguntas é porque o pessoal quer resposta. Então, hoje eu quero falar sobre a diferença entre progressivas e alisamentos. Então, eu acredito que é uma dúvida básica, mas muitos de vocês também não vão saber discernir isso, o que é progressiva e o que é alisamento. O mercado ele cria uma série de nomes para disfarçar o que está sendo feito, mas nós como profissionais precisamos ter o discernimento da base do que está sendo utilizado para você poder discernir o que é que tem no cabelo da cliente, o que é que você vai fazer para que não hajam problemas como quebras, né? Como é muito comum, as pessoas utilizam às vezes uma base que não sabe muito bem o que é, se é uma compatível com a outra, e a gente tem problemas horrorosos aí ligados a essa questão de mudança de estrutura dos fios, né? Então eu vou começar com o alisamento para vocês entenderem o que é alisamento. Para ser alisamento, normalmente as bases são bases sódicas. Quais são as bases sódicas mais comuns utilizadas? É o hidróxido de sódio, que é uma base que ela funciona muito rápida, mas ao mesmo tempo ela tem uma nocividade à pele, então tem que ter um cuidado tremendo na hora de aplicar. Então ela alisa bem, alisa rápido, só que é muito rápido e tem que ter um certo cuidado na hora de aplicar, porque o contato da soda com a pele, se chegar no couro cabeludo ou cair na testa, pode causar até uma queimadura. O resultado do hidróxido é um alisamento com uma sensação falsa, porque o que acontece? O hidróxido, quando ele entra na estrutura capilar, ele derrete os elos de cistina, né, criando uma estrutura reta, né, uma estrutura alisada, derretida, porque você está usando hidróxido. Né? E aí o resultado é um cabelo mais liso, mais esticado, sem movimento, com a ponta meio esquisita. Quem gosta muito de hidróxido de sódio? Mulheres que usam esse cabelo mais que a gente chama, né, cortina. Essas morenas, principalmente, que usam o cabelo mais retão. Né? Homens que têm o cabelo curtinho, que gostam dele arrepiadinho, que corta todo mês. Porque o problema do uso do hidróxido é a recidência. Então, se você hoje fez o hidróxido, gostou do resultado e você faz de novo, você tem um desgaste ainda maior das fibras capilares. Então essa fibra capilar, ela vai, geralmente você perde na estrutura e perde no pigmento, então esse cabelo vai tendendo a ficar mais claro. Então geralmente o homem, eu mesmo indico para quem gosta do cabelo arrepiadinho, pode fazer, por quê? Porque ele faz e corta no outro mês e faz de novo. Né? Aqui no salão é muito comum o homem fazer um hidróxido e no outro mês não fazer, cortar, no outro fazer de novo. Porque aí você tem um fio novo. O problema do hidróxido é isso, é a recidência. Então, para um cabelo arrepiado, funciona legal. A outra base muito utilizada chama guanidina. A guanidina também é uma base que é uma base sódica. Né? Nela vai uma mistura de duas bases para conseguir um resultado de alisamento. Então você também tem um resultado mais ou menos parecido. Tem gente que diz que a guanidina resseca um pouco mais. Na minha visão, tudo que tem relação com soda sempre vai trazer um ressecamento grande, né? E que é normal no processo. A outra base é a amônia. A amônia era muito utilizada naqueles alisamentos japoneses que se faziam antigamente, né? Aquela escova japonesa que dizia que durava 8 meses. E realmente dura, porque a partir do momento que o cabelo foi totalmente realinhado, reestruturado, ele não volta com a amônia. Só que a tua raiz continua nascendo, então você fica com uma raiz fofa, você vai ficar 8 meses sem fazer onde foi feito, mas a raiz vai nascer normal. Então, o que é alisamento? São bases que vão derreter os elos de cistina, vão quebrar as cadeias aí, as pontes, né, das fibras capilares. E aí você vai ter um cabelo que é um cabelo mais alisado. Então é por isso que a gente fala alisamento. O que é progressiva? A progressiva ela já tem menos bases, tá? Por quê? Progressiva é basicamente uma impermeabilização das fibras. Hoje o formol ele atua no cabelo
ao invés de derreter, ele envelopa, né? Então, basicamente um envelopamento dos fios. Quando você usa o formol, você tem um resultado de muito alisamento e pouco tratamento. Por exemplo, se você é muito comum o cabelo, as pessoas no salão, um erro gravíssimo, a pessoa faz uma descoloração, faz uma mecha e faz uma progressiva de formol em cima para aquele cabelo ter uma sensação de estar mais solto, mais liso. Só que aquela fibra, ela, quando fez a descoloração, ela já ficou bem desgastada, bem oca. E aí vem e joga uma progressiva de formol e aí você tem uma fibra capilar lisa, mas assim, bem doente. Bem, como é que eu posso dizer? Com uma estrutura muito falha. E a outra base que a gente tem dentro da cadeia de progressiva são os aminoácidos, né? O aminoácido ele é basicamente o substituto do formol. Então, qual que é o resultado do aminoácido? O aminoácido é uma base que tem na fibra capilar. Então, normalmente ela dá até uma tratada maior no fio, porém ela não alisa tanto e não dura tanto quanto o formol. E um outro case que é muito utilizado hoje por várias empresas são as escovas de aminoácido com um pouquinho de formol, onde normalmente eles não falam que tem esse pouquinho de formol, mas a gente que é da área técnica sabe que tem. Então, normalmente os resultados são esses. Então, assim, é interessante você, como profissional, explicar para o teu cliente o que você está vendendo e quais são os resultados. Então, quando você fala de progressiva, né, o que acontece muito é que as pessoas, quando vão vender os aminoácidos, você tem um resultado de alisamento e de muito tratamento. Então, é muito comum no salão eles não dizerem que foi feita uma progressiva. Eles chamam de tratamento à base de aminoácido e tal. Mas, quando você muda a estrutura física de um cabelo, se ele alisou, porque beleza, tratamento, hidratação vai trazer mais peso, vai trazer uma estrutura melhor, reestruturação vai trazer mais estrutura, né? Isso aí é tratamento. Agora, se o teu cabelo alisou, amiga, eu vou ser muito sincero, vou lhe falar, foi feita uma progressiva. Só que uma progressiva ela pode ser com formol ou sem formol. Então os resultados normalmente são esses. Você tem uma progressiva de formol, você vai ter muito alisamento, pouco tratamento. Você tem uma progressiva de aminoácido, você vai ter pouco alisamento e muito tratamento. E essas que a gente chama de batizadas ou mescladas, você tem um equilíbrio entre um tratamento que rola no aminoácido e um tiquinho de formol para fazer ela ficar mais lisa e durar um pouco mais. Então eu espero que vocês tenham entendido a diferença de alisamento para progressiva, tá? Então basicamente é isso, os alisamentos eles são sódicos, é tudo com base soda, onde eles vão derreter as fibras capilares para conseguir resultados mais lisos, e as bases de progressiva são bases impermeabilizantes. As bases de progressivas que são puras, tanto seja o formol quanto o aminoácido, normalmente elas não têm incompatibilidade. Então você pode utilizar, fez uma descoloração, pode fazer um aminoácido? Pode. Pode fazer um formol? Pode. Não vai ser o que vai fazer cair, literalmente. Então normalmente as incompatibilidades elas estão mais ligadas às bases sódicas, mais aos alisamentos, por exemplo, alisamento com tintura. Pode rolar uma quebra, porque se você faz um alisamento de hidróxido e coloca uma tinta que tem amônia, você tem duas bases que são incompatíveis. Então, essas bases incompatíveis é que vão gerar as quedas, né? As quebras. E é isso aí que faz toda a diferença, você como profissional saber o que você está colocando na cabeça do teu cliente. A gente se influencia muito pelos nomes, escova do açúcar, escova da cana, escova do não sei o que, escova da luz, enfim, a gente como profissional tem que saber a base do que tem ali. Então você, quando faz uma progressiva, você tem ou o aminoácido, ou o formol, ou os dois juntos. E quando você tem um alisamento, você tem ou o hidróxido de sódio, ou guanidina, ou amônia. Então, saiba a diferença entre uma base e outra base. Essa é a básica diferença entre alisamento e progressiva. Se você tiver mais alguma dúvida em relação a isso, porque as empresas elas criam essas dúvidas entre os profissionais,
entra no meu inbox aí que eu te respondo tudo direitinho. Valeu!